Fala, meus amigos e amigas do canal Speed Informática. Pessoal, hoje eu quero fazer uma breve avaliação sobre, vamos falar do ramo da informática, né? Para quem já conhece o canal, conhece Paulo Pedreiro, aí sabe que quando comecei o canal Speed Informática, eu comecei mais com os vídeos de informática. Depois eu acabei colocando os vídeos do que eu faço, na verdade, que né, hoje eu faço mais isso, mais para a internet, né? Mas quando aparece um outro equipamento ou outro, eu procuro fazer para manter sempre atualizado, né? Buscando as informações corretas na parte da informática. E sabemos que todos os dias aí nós temos explicações diferentes, né, sobre o que acontece com os computadores, enfim. Hoje, com a era dos smartphones, celulares, enfim, tablet também já deu uma subida também, né? Hoje são dispositivos móveis aí como celulares, smartphones, né? Enfim, e notebook é pouco utilizado, o computador então se fala, né? Eu, por exemplo, ainda uso computador, até por causa das edições dos vídeos que eu faço, então prefiro um computador, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre o consumo de memória, né? Memória RAM. Memória RAM, para quem não sabe, né, nós temos esse módulo aqui, né? O que é memória RAM? Já fala memória, né? Random Access Memory, né? Ou seja, tudo que o processador busca aqui, né? O processador está aqui, né? Ele busca as informações no meu HD, né? E nisso é armazenado temporariamente enquanto o computador está ligado na memória RAM. E um dos maiores problemas, né, que ocorre com os computadores e notebooks, enfim, né, em relação ao travamento, se dê ao fato de vários componentes, né, mas na maioria dos casos a memória RAM. Para você entender como é que funciona, é o seguinte: quando você ligou o seu computador lá, o seu notebook, é dado o arranque do sistema, né? Então ele buscou aqui o sistema operacional, no caso o seu Windows, enfim, né, buscou aqui, né? O processador vem, buscou, armazenou e você vai trabalhar aqui. Imagine que essa memória RAM é como se fosse essa mesa. Percebem que eu tenho uma mesa pequena, né? Então o espaço que eu tenho nessa mesa aqui é pequeno, né? Por exemplo, se eu fosse colocar mais algumas coisas aqui em cima, eu não teria espaço, né? Eu tentaria até ajeitar aqui, colocar, mas aí vai chegar uma hora que eu não consigo trabalhar aqui em cima. A memória RAM é a mesma coisa. Quanto menor o seu espaço, né, mais lento o computador fica. Ele pode travar, né? Enfim. E eu vou entrar nesse assunto agora para a gente ver como funciona. Primeiro, teve um internauta que ele mandou para mim, eu até deixei aqui separado, né? Caso vocês queiram mandar para mim, né, perguntas, né, mensagens, enfim, fica à vontade aí, tá? Deixa eu tentar ler do começo aqui, né? É bastante coisa que ele mandou. Bom, ele estava com um problema para formatar o computador dele. Aí passei para ele alguns vídeos, né? E fui explicando para ele. É muito grande aqui, tá, pessoal? Então não dá para rodar só uma resumida, né? Muita coisa mesmo, tá? E ele acompanha o canal. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Não vou achar o nome dele aqui não, tá? Bom, não vou saber o nome dele que não falou aqui, tá? Mas vamos deixar quieto, né? Aí ele colocou, o computador dele é um notebook, é um Filco, né? Tem é um dual core, processador dual core, tá? Ele tem 4 GB de memória, né? Enfim, primeiro ele teve um problema no seu HD, né? Passei por alguns vídeos e resolveu. Conseguiu fazer com que o HD fosse detectado pela placa-mãe, né? Enfim. E aí ele resolveu o problema, né? Aí ele pegou, formatou o computador. Aí ele pegou alguns drivers. Passei por alguns vídeos também, ele conseguiu fazer, tal, baixou um programinha lá, né? E conseguiu resolver. Aí ele colocou para mim o seguinte: que ele tem 4 GB de memória. Ele até mandou uma foto para mim aqui, ó. E eu vou deixar essa foto do lado aí. O processador dele é um Pentium Dual Core, né? Ele tem 4 GB de memória instalado, ou seja, ele tem um Pentium de memória, ou 2, não sei dizer também exatamente, como esse aqui, tá? Instalado no seu notebook, 4 GB de memória. Só que ele falou: Paulo, como é que eu faço, né? Como eu faço para usar toda a memória? Bom, primeiro, se eu tenho 4 GB de memória, eu instalei o Windows 7. Qual versão você instalou? Primeira coisa, eu preciso saber se o meu computador, se o meu processador, ele me dá o suporte para rodar aí um sistema operacional cuja sua plataforma seja 86, né, que é 32 bits,
ou 64 bits, 64 bits. Caso o seu processador dê suporte com isso, né, eu posso instalar qualquer versão, entendeu? E nesse caso ele instalou 64 bits, que é como consta aqui na imagem, tá? E isso exatamente, 64 bits. O processador dele, ele é um... Deixa eu ver se tem informação aqui. Eu não vou ter aqui a informação. É 2.97, então não é não, tá? Bom, esse que eu tenho, deixa eu ver aqui, T4500, não vou ter informação aqui não, tá? Esse processador que eu tenho aqui, ele é um Celeron, tá? Ele é 2.26 GHz, tá? O Windows 7, 32 bits, eu preciso de no mínimo 1 GHz, tá? Para ele poder rodar, tá? Paulo, mas com essas especificações, eu posso instalar um 64 bits? Não, porque ele vai ter travamento, tá? Você pode até instalar, mas ele vai travar. Outra coisa importante, a maioria dos processadores que são 64 bits, a tecnologia ela já não é mais a DDR, tá? A DDR2, é uma DDR3 assim por diante, tá ok? Então, para você que pretende instalar uma versão 64 bits, você tem que ter todo esse sistema com placa-mãe, memória, processador, né, o seu HD, tudo que possa ser compatível com isso. Tá? Em relação à dúvida, né, dentro do canal tem um vídeo explicando sobre isso daí. Tá? Então nesse caso ele instalou 64 bits, só que ele tem 4 GB de memória, e segundo ele queria utilizar toda a memória. Porém, de 4 GB ele ainda tem aqui 2.97 utilizável, né? Ou seja, só esse sistema que consumiu um pouco mais de 1 GB de espaço, né? Memória RAM, lembra quando eu te falei? Quando você ligasse o computador, que o processador vinha no HD buscar as informações, qual que é o primeiro trabalho do processador? É localizar quem? O sistema operacional, né? Ele vai buscar o sistema operacional no HD. Encontrou o sistema operacional, o que ele vai fazer? Ele vai carregar na memória RAM. Lembra da nossa mesa? Né? Eu tenho 4 GB de espaço. Só que o meu processador, ele localizou no sistema operacional, só que esse sistema operacional, só ele, somente, sem contar os programas, consumiu um pouco mais de 1 GB. Então eu tenho aqui 3 GB de espaço. Para quê? Instalar meus programas, que eu preciso de programa. Preciso de um programa de editor de vídeo, de repente, né? Um editor de texto, como o Office, tal, né? Preciso, por exemplo, de drivers. Tudo que eu instalar no meu computador exige, né, de espaço em HD e vai exigir da minha memória RAM, o meu antivírus. Então tudo isso. Então não tem como você utilizar toda a memória RAM, né, se você só tem somente 4 GB, né, e o meu sistema operacional de espaço. Paulo, mas se eu tenho, por exemplo, uma placa-mãe, que eu tenho 2 modos de memória. Primeira coisa, você precisa entender o seguinte, o Windows 7 Starter, né, acho que ninguém usa mais essa versão aí, eu já usei, enfim, não gostei não, é muito simples demais. Ele suporta no máximo 2 GB de memória. O Windows 7, né, isso versão 32 bits. Tá? O Windows 7, o Home Basic, 8 GB. Tá? O Home Premium, 16 GB. Certo? E outras versões mais, como Professional, Ultimate, suportam no máximo 192 GB de memória. Tá? Claro que ninguém vai pôr tudo estudo, né? Então o que acontece? A maioria do sistema operacional, ele não reconhece toda a memória. Tá certo? Mas se eu tenho, por exemplo, aqui, dois slots de memória, como esse daqui, tá vendo? 2 slots. Tá? Exemplo, eu tenho um módulo de memória de 4. O meu sistema operacional é o Windows, vamos pôr Windows 7, 32, 64 bits, né? Um Professional, né? Eu tenho aqui, ele suporta no máximo 192 GB de memória. Tá? O que acontece? Eu posso pôr essa quantidade de memória aqui. Mas se eu tenho, por exemplo, aqui 8 GB de memória, a coisa já muda. Se o meu sistema vai consumir aí 1 GB e pouquinho, só ele, quando ele for carregado aqui, eu ainda tenho 6 ou 7 GB de espaço para trabalhar. Aí a coisa funciona. Né? Aí a coisa funciona. Né? É igual um carro 2.0 e um carro 1.0. Então o carro 2.0 ele vai ter um desempenho melhor do que o 1.0. Então se eu tenho aqui memória suficiente para eu trabalhar, né, para jogos, para programas, né, editor de texto, programa para compilação, né, para gravação, enfim. Então eu tenho que ter esse espaço, meus arquivos pessoais, foto, vídeo, tal,
né? Isso que você carregou agora, esse vídeo, está assistindo agora, eu preciso de espaço, né? A minha memória RAM, ele precisa de espaço para armazenar, né? Para eu poder assistir o vídeo. Então, tudo que você faz no computador precisa de espaço. E esse espaço, quem define é esse aqui, a memória RAM. Então, se eu tenho 4 GB, eu instalei o sistema operacional sem contar os programas, eu ainda tenho mais um pouco de espaço para pôr os programas. Quando eu sobrecarrego o meu HD de programa, né, e tem um sistema pesado, como 64 bits, né, eu vou diminuir. Então, eu tenho que ter esse conjunto. Memória, processador, né, o meu HD. Quanto, Paulo, eu preciso de espaço para instalar o meu sistema operacional? 32 bits HD. Eu preciso de, no mínimo, 16 GB, Windows 7. Certo? Para instalar o 64 bits, eu preciso de, no mínimo, 32 GB de memória. Se não me falha a memória. Tá? Acho que vai ser isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Outra coisa a mais. O que vai definir, né, o desempenho do meu computador, tá? Não é somente sistema operacional, não é memória RAM, não. É todo um conjunto, pessoal. Eu tenho que ter, por exemplo, a configuração. Por isso que é importante os requisitos do sistema, quando você fala, para você instalar tal sistema operacional, eu tenho que ter, né, isso, por exemplo, memória, HD, um processador, né, uma boa fonte de alimentação, um HD de no mínimo, tal, aqui é um HD de 500 GB, né, hoje é pouco nisso aqui. Temos HD de 1 TB, 2 TB, enfim. Então, isso é um conjunto. Você vai montar um computador, você precisa escolher ali todas as peças, desde a placa-mãe até o seu teclado, o seu mouse, enfim. Tudo isso tem que ser um conjunto. Tá? É como um carro potente. Um carro potente não depende só do motor, ele depende da sua fabricação, da sua montagem lá na fábrica. Então, ele tem que ser compatível com o seu desempenho. O computador é uma coisa. Eu não posso, por exemplo, colocar um computador inferior, né, para rodar um sistema operacional pesado. Então não tem como. Então tem que ser definido no conjunto. Tá certo? E o processador, para que muitos pensam, ele não é responsável por tudo isso. Né? Ele precisa de espaço para trabalhar, eu preciso de memória. Eu preciso do meu HD funcionando corretamente. Um HD com problema, por exemplo, o computador trava. Né? Então, para você entender, o sistema operacional, no momento que você instalou ele, eu já estou consumindo espaço na minha memória RAM. Paulo, mas por exemplo, eu só tenho um slot. Né? Aqui no caso eu tenho 2, mas existem placa-mães aí um pouco mais antigas que só tem somente um slot. Outra dica, não compre placa-mãe que não te dê a opção de você instalar 2 ou 3 memórias. Outra coisa importante, o seu processador trabalha com dual channel, ou seja, ele trabalha buscando as informações, né, em todos os slots da memória RAM. Por quê? Porque se não adianta eu tiver ali, por exemplo, 2 slots, sendo que o processador ele não me dá suporte de trabalhar, né, com essa busca nos 2 slots. Tá? Então tudo é um conjunto. Então é importante você se informar, tá? Vá até a loja, ou pesquise na internet. Na internet tem muita coisa bacana, tem muita coisa que você não aproveita nada. Para saber como é que funciona isso. É muito simples. No canal eu tenho um vídeo explicando. Inclusive esse vídeo aqui agora você vai entender. Se eu tenho 2 slots de memória, eu preciso de um processador que me dê suporte para isso. Né? Nós experimentamos botar 2 memórias, mas o meu suporte não vai dar. Mas se a placa já tem, automaticamente a fabricação ela já é padronizada para isso. Tá certo? Só não vai fazer o upgrade aí e colocar um processador inferior, né? O upgrade, para quem não sabe, é você, né, dar um up, né? Você melhorar, tá certo? Para cima. Bom, então basicamente essas são as informações, pessoal. Então, para você que pretende instalar o sistema operacional 64 bits, verifique toda a sua placa-mãe, todo o seu conjunto, se é possível você fazer isso. Caso não, instale o 32 bits. Outra coisa, todos os programas, né, que você vai utilizar tem que ser compatível com o seu sistema operacional. Por exemplo, Paulo, eu posso instalar um programa em meu sistema operacional, que é 64 bits, 32 bits? É incompatível. Ele foi desenvolvido, ele foi escrito, né, para aquele sistema operacional. Né? Então, se um carro ele é somente álcool, ele é só álcool. Eu não posso pôr gasolina. Até posso, mas eu vou arrebentar com tudo. Né? Então, se ele é total flex, né, eu posso pôr os 2. Mas no caso do sistema operacional, não. Ele é somente voltado. Né? Mas existe programa que você pode trabalhar no modo de compatibilidade. Você coloca lá e coloca na compatibilidade de várias versões, por exemplo, do sistema operacional. Tá certo? De plataformas. Dá uma pesquisadinha na internet que você consegue achar alguma coisa. Mas nesse caso, e as dúvidas, instale o sistema operacional na versão que é compatível com a tua placa-mãe
e todos os programas compatíveis com a versão do seu sistema operacional. Tá joia? Pessoal, é o seguinte, na verdade isso é uma correção. Eu tinha falado que eu precisava de 32 GB de espaço no HD, não. Na verdade eu preciso de 16 GB de espaço para instalar o Windows 7, 32 bits, né? E preciso de no mínimo 20 GB de espaço no meu HD para instalar a versão 64 bits do sistema operacional Windows 7, tá bom? Então só uma correção, viu? A gente erra também, tá? Mas o importante é que a gente corrija no final da coisa. Então, para você entender, tá? Então a resposta dos camaradas aqui é o seguinte: não é possível você usar toda a memória sem que, né, a mesma ela foi ocupada pelo sistema operacional. Existem maneiras de você pegar, você fazer dentro do sistema operacional para você economizar um pouco de memória. Ou seja, né, você pode mudar, por exemplo, o gráfico, né, excluir programas que ficam arquivos, dados que ficam temporariamente armazenados no seu HD, né, e isso consome memória. Por exemplo, inicialização, existem programas que iniciam junto com o Windows, você pode desativá-los. Tá? Somente o antivírus, que eu não recomendo que você faça isso. Mas outros programas você pode desativar, né? Que além dele deixar o sistema lento ao iniciá-lo, né, ele consome memória. Existem programas que você instala, ele que você não está usando, que ele consome memória. Tá? Uma dica é você no gerenciador de tarefa é verificar, né, fechar todos os programas e verificar, né, se tem algum programa em execução e quanto ele está consumindo memória. Se for um programa que você usa, tudo bem. Se não for, remova fora e deixe somente aqueles programas que você usa. Tá joia? Essa é a dica feita na prática, tá? Então, eu trabalho com computador faz muitos anos aí. Então, aqui, todo problema, todo BO, né, quem resolve sou eu, né? Então, é com essas informações que eu repasso para vocês no dia a dia. Valeu, gente? No mais, deixe sua opinião, tá? O WhatsApp está aqui, mande a mensagem. Só lembrando que eu não consigo responder todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mas toda informação, toda pergunta, dentro do meu conhecimento, ela tem resposta. Valeu? Se inscreva no canal, deixa aí a tua opinião, tá? Conheça também o canal BJMR Fox, vou deixar aqui o logo logo no lado direito do vídeo, tá ok? Lá é mais voltado para quem gosta de saúde, gosta de comer, essas coisas todas, né? Bastante receita, bastante dica boleirada aí, né? Dá uma passadinha lá, entendeu? Se inscreva lá que tem muita coisa importante. Eu ajudo a administrar aquele canal lá, que é da minha esposa. Eu procuro sempre fazer aí algo interessante para que nós possamos levar para essa internet aí algo de útil e relevante. Valeu, gente? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, aí embaixo. Valeu? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.